A partir de agora, você passa a acompanhar pela sua TVAL, dentro da programação normal, o programa Espaço Cidadão. Sempre a produção escolhe um tema voltado ao estado de Santa Catarina. Passar no vestibular, você acha que isso é uma coisa fácil? Nós vamos entrevistar hoje Gustavo Ferraza. Ele simplesmente passou em primeiro lugar em medicina e primeiro lugar geral no vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina. Gustavo, muito obrigado por atender o nosso convite. Que isso? A gente pode dizer que você é um CDF? Não, acho que é muito diferente ser um CDF do que conquistar uma aprovação dessa, né? CDF eu acho que é um cara que, não sei, é outra qualificação, que abandona um pouco da vida social para se dedicar exclusivamente aos estudos. O que você não fez, então? E uma coisa que eu tentei foi sempre conciliar os dois, né? Não deixar morrer a parte social, mas também focar nos estudos. Então, foi mesclar esses dois. Quer dizer, você estudou, fez 4 fases ou 5 fases de... 3 fases. Em engenharia mecânica. E aí, de repente, descobriu, não, minha área não é essa aí, minha área... Como é que foi isso? Como é que mudou? Foi basicamente 3 semestres, 1 ano e meio, então, né, que eu tive a oportunidade de também atuar no campo profissional. Não foi só estar dentro da universidade, só nos estudos, foi sair para a vida profissional e ver o que era a vida de um engenheiro. Quando eu estava trabalhando lá, já no primeiro ano, eu comecei a perceber que não era aquilo, não era a afinidade que eu tinha. Eu até gostava dos cálculos, da física, que englobava a engenharia, mas a parte prática, a parte de estar na indústria, de atuando junto dos engenheiros ali já formados, eu percebi que esse não seria o caminho adequado para a minha profissão. E daí eu pensei, acho que é hora de eu pensar, tomar uma atitude para mudar a carreira e ver uma coisa que me faça sentir felicidade pelo que eu estou fazendo. Nós vamos acompanhar um depoimento de um amigo seu aqui, que eu acho que ele acabou entregando você. Vamos ver. Com essa mudança que felizmente deu certo. Bom, eu conheci o Gustavo quando a gente entrou na faculdade de engenharia mecânica mesmo, a gente se conheceu no curso, a gente não se conhecia antes. E por afinidade, assim, a gente foi sempre conversando e se deu bem e começou a ficar mais próximo, né? E ele sempre foi muito empenhado, um aluno muito bom, sempre um dos melhores alunos da sala. Então ninguém imaginava que ele tivesse alguma dúvida quanto ao curso. Foi uma surpresa muito grande ele dizer, não, eu quero fazer medicina, não quero engenharia, não é pra mim. E eu acho que o dia que ele veio falar comigo foi logo pouco tempo depois que ele definiu, assim, eu creio que eu fui uma das primeiras pessoas que ele veio conversar. E ele falou assim, quero medicina. Eu olhei, eu fiquei meio bobo, sabe, com a mudança dele. Não, o foco dele é absurdo mesmo, é uma das pessoas mais focadas que eu conheço, para falar bem a verdade. Na engenharia sempre foi assim, como eu falei, ele tinha um semestre de cursinho para fazer o próximo vestibular. Então foi um ponto extremo que ele chegou de foco, de dedicação, né? Não, eu queria te dar os parabéns, Ferraza, por ter tido coragem de largar um curso que você não estava muito feliz, por ter tido coragem de enfrentar cursinho de novo, mesmo depois de já ter teu lugar no vestibular garantido. E o primeiro lugar geral foi uma consequência do teu esforço, da tua dedicação. Eu te dou os parabéns, te mando um abraço forte e quero que tu saiba que foi merecido mesmo. Muito feliz por ti. Além de tudo, além de amigo, é fã teu também, né? Pois é. Bom, e ele também mudou ou não? Não, ele continua na engenharia. Ele é realmente apaixonado pelo que ele está fazendo. Agora, você teve algum... Primeiro, eu imagino, você chegou à conclusão de que não quer engenharia. Tudo bem. Imediatamente você pensou em medicina? Não, eu pensei em algo que fosse relacionado a pessoas. Eu sempre gostei do contato com as pessoas. Tanto quando eu estava trabalhando na engenharia, eu tentava um trabalho que fosse mais com contato com as pessoas, etc. E não só técnico. E né? não só técnico, eu gostava de ficar ali sozinho no escritório, fazendo projetinho e tal. Eu queria falar com pessoas, queria ter esse contato, falar, oi, dona Maria, tudo bem? Como você tá? Eu pensei, onde é que eu vou achar uma profissão que tenha isso, né? Só que eu sempre tentei manter a medicina afastado de mim, porque meus pais já eram da área da saúde. Os dois eram farmacêuticos, meu pai e minha mãe. Eu falei, não quero ir para a área da saúde, quero tentar buscar alguma coisa nova. Mas daí acabei indo, conversando com meu sogro que é médico, vendo aquela paixão que tinha, vai ter que ser isso mesmo. Vou ter que quebrar esse paradigma e fazer medicina, porque essa vai ser minha paixão. Reação do pai e mãe? Foi estranho, no primeiro momento foi, eles, verdade, isso mesmo? Tu tá indo tão bem na faculdade, por que tu quer mudar? Depois foi, não, vamos lá, vamos te apoiar, se tu vai ser feliz, então a gente tá contigo. Ainda mais estava na área deles, né? Com certeza. A minha mãe ficou extremamente feliz, que podia ter uma pessoa para discutir sobre os temas em casa, ela ficou fascinada. Gustavo, já que você falou na sua mãe, nós temos o depoimento dela aí na sequência do nosso programa de hoje e ela nos mostra algumas surpresas a teu respeito. Vamos ver. Quando ele chegou a tomar a decisão, né, final e contar pra gente, na verdade, ele já tinha ido procurar um cursinho
porque o Gustavo ficou muito preocupado em contar pra gente, dizer, pai e mãe, ó, eu quero fazer de novo o cursinho, eu quero tentar um outro vestibular, né? Ficou preocupado com a parte financeira. Foi até alguns cursinhos de Florianópolis, pediu uma bolsa, né? E um dos cursinhos, né, ofereceu uma bolsa integral, né, assim, de uma forma muito gostosa, muito prazerosa, ofereceu essa bolsa, confiou no Gustavo, né? Então aí ele ficou mais tranquilo e conseguiu passar essa decisão pra gente, né? E daí ele contou, claro que foi um baque, né, na hora, assim, mas depois a gente abraçou essa decisão dele e, assim, a partir do momento em que ele contou isso pra gente, nós fomos para Florianópolis, iniciamos, assim, a gente chama que foi um mutirão de amor em família, né? Então fomos eu, o Sérgio, a namoradinha do Gustavo, a Ingrid, assim, que foi muito carinhosa com ele, o irmão mais velho, o Guilherme, assim, que estava sempre ligando e apoiando, né? E assim ele começou essa busca, então, né, por buscar esse vestibular de medicina, que a gente sabe que é um vestibular difícil de passar e que ele teria que se dedicar bastante, né? Foi um momento, assim, indescritível, né? Nós estávamos esperando o resultado, por volta de 1h30 da tarde, a reitora ligou parabenizando o Gustavo, então nós já ficamos eufóricos. E a gente então já sabia que ele tinha passado entre os 10 primeiros. Já foi aquela alegria, né? Então, 4 da tarde eu já não consegui mais trabalhar, meu marido não conseguiu mais trabalhar. Nós nos reunimos aqui no restaurante do Sérgio. E daí vieram amigos, veio a namoradinha do Gustavo. E daí nós começamos a brincar, né? Será que lugar que tu passou, Gustavo? 7º, 8º, 2º, 3º, 1º? E daí, vamos fazer um bolão? Né? Daí nós começamos a fazer um bolão, né? Quando que vai dar esse bolão? Daí eu achava que era 2º, um amigo achava que era 5º, 8º, daí um amigo disse, não, Gustavo, tu vai ser o primeiro e nós vamos fazer a maior festa hoje à noite, né? E deu 5 horas da tarde, que era o horário em que era para sair o resultado, e nada, a internet não liberava esses resultados. Até que um amigo que estava lá em Florianópolis gravou um vídeo onde a reitora falava o nome dele e anunciava que era o primeiro lugar. Daí foi aquela explosão de alegria, né? Daí foi abraços, beijos e muita alegria. Ai, meu Deus. O Gustavo é o carinho, né? O Gustavo é todo o meu carinho, assim. Ele é o meu caçula, então eu tenho 2 filhos, né? Então eu sempre digo, um é a razão e o outro é a emoção. Né? O Gustavo é todo carinho e é o que eu tenho para descrever dele, né? Eu senti uma coisa. Eu fiquei com a impressão, meu filho, quer dizer, o pai não teve participação em nada aí, então, da maneira como ela fala, a felicidade dela, o meu filho. Não, teve grande participação. Claro. A mãe foi muita emoção, o tempo inteiro ligando, querendo estar junto, mas o pai, quando falava, pai, pô, tô aqui triste, ele, não, vou fazer uma comidinha pra ti, vou levar, vou mandar um monte de eu sei coisa que tu gosta, pra tu se sentir confortável. Aí o pai sempre teve essa participação também de estar junto e ele se emocionava mais que eu em cada aprovação do vestibular. Quem é que ganhou o bolão lá? Foi o Henrique, amigo, o único que apostou em mim. Henrique? Henrique Lenzi. Lenzi é uma família tradicional de lá, né? Isso, tradicional de Araguá. Bom, você saiu da engenharia e na conversa que a gente fez antes do programa, eu senti o seguinte, você demonstrou um entusiasmo daquela história, eu preciso conversar, preciso atender as pessoas e tal. E você mesmo você está na primeira fase, é isso? E já na escolha teve uma coisa importante, né? O curso exige que você já façam contatos em determinados lugares na área da saúde. E você escolheu exatamente o mais carente de todos, por quê? A escolha foi a comunidade de Monte Cristo, aqui de Florianópolis, para a gente atuar no postinho, estar junto com as famílias. Foi porque eu queria ver até onde era o limite da saúde, até onde o Estado era possível interferir na saúde e como a gente podia ajudar nisso. Eu queria ver a carência e como a minha mão ali, contato com as pessoas, podia ajudar. Eu acho que é nesse ato extremo que eu ia poder observar como que seria esse meu futuro com a carência da saúde, estando no contato com as pessoas, e ali é que a necessidade da saúde estaria mais abundante, eu acho. Então, por isso que eu queria estar colado. Gustavo, a gente já mostrou o amigo, a mãe, agora vamos mostrar o pai, claro. Com certeza. Vamos acompanhar o trabalho com o seu pai, e eu tenho certeza, só felicidade, mas tem umas declarações que ele vai te pegar, hein? Vamos ver. Muito bom, né? Eu já tinha, assim, uma expectativa que ele... talvez não o primeiro, mas que ficaria numa colocação boa, porque ele se dedicou, estudou, já desde outro cursinho que ele fez, e a gente viu que ele fez um esquema para passar. Então a meta dele sempre falou, eu quero ser... ele estava estudando como se fosse para tirar primeiro lugar. Ele falou, caso não viesse primeiro lugar, mas assim, para ter o foco de
estar na ponta, né? Chegar em primeiro. E deu certo, né? Então, ele tinha 5 minutos para ele, era um dia, né? Ele não perdia, era tudo programado, até tomar banho não estava mais tomando, acho que no final, porque ele perdia tempo, então tinha que estudar. Então, assim, o que aconteceu foi a coisa, né, do esforço dele e do apoio lá do pessoal do curso, né, que também os professores que deram toda uma orientação, né, para ele poder se programar e sair bem nas provas. Gustavo, o pai deseja que você aproveite bem esse curso, né, essa oportunidade que tu teve de passar no curso, né, em primeiro lugar, e aproveite tudo de bom, né? Vai ter coisa boa, vai ter coisa ruim, aproveita as festas, aproveite, né, para tu ter e te forme bem e depois venha a cuidar da saúde do pai e da mãe. Você não esperava esse final, né? O cara tá lacrimejando aí. Emociona, né? Porque o apoio deles foi muito e acho que só agora tá caindo a ficha de ter ficado em primeiro lugar no vestibular. Antes não veio. E ver eles felizes, acho que é a minha felicidade também, né? Valeu o apoio da família aí, Gustavo? Não, com certeza. Acho que sem eles, sem o amor, tu não consegue alçar grandes voos, né? Porque se tu tem o apoio, se tu tem o carinho, tu tem o conforto, tu consegue correr mais rápido, tu consegue ter mais força para lutar. Então esse amor foi indispensável. Passaste pelo trote já? Com certeza. Tá. Comedido ou não? Não, foi extremamente comedido. Foi no limite da brincadeira e da alegria. Isso deveria se tornar uma regra em qualquer vestibular, em qualquer passagem para curso, né? Uhum. Chega de violência e tal. Não, acho que a violência não combina com a universidade, que é uma área de conhecimento, de estudo, de pessoas entendidas, né? Pessoas esclarecidas. Esclarecidas, isso mesmo. Quer dizer que, felizmente, não houve. O que fizeram contigo? Foi só uma brincadeira, pegaram algumas coisas engraçadas que tinha nas redes sociais, brincaram com isso, mas sempre num limite salutar. Isso foi que foi legal. Fizeram pra gente se apresentar numa dança, mas era aquilo, você quer? Então faça, sabe? Se você se sente confortável, pode fazer, mas caso contrário, fique na sua, tudo bem. Então... Você fez alguma loucura ao longo desses 5 meses de cursinho? Uma loucura? Eu acho que quando eu passei em primeiro lugar na Federal Evangélica, lá no Paraná, falei, não, hoje eu vou para Jaraguá. Que área também? Medicina? Medicina também. Passei em primeiro lugar lá, eu então, falei... Peraí, a cada bloco que entra aqui, você me aparece com primeiro lugar também? Primeiro lugar na Federal. Então isso é uma rotina. Foi 6 vestibulares e 6 aprovações. Isso foi excelente. Tá, e quantos primeiros? Foi 2 primeiros lugares e um quarto lugar geral na Universidade do Positivo lá. Tá. E por que você definiu Florianópolis, a federal nossa aqui em Santa Catarina? Fazia quase 3 anos que eu já morava aqui, eu sabia da qualidade da instituição da federal e tanto a parte financeira de uma faculdade pública pode trazer, mas eu já sabia que era um centro de referência, então por isso não tive muita dúvida de vir para cá. Gustavo Ferraza, parabéns pelo primeiro de medicina, pelo primeiro na federal e parabéns pela sua família também. Com certeza, muito obrigado. Obrigado pela presença. Como passar no vestibular é o tema do nosso programa de hoje no Espaço Cidadão. Eu entrevistei Gustavo Ferraza, primeiro lugar em medicina e primeiro lugar na geral na Universidade Federal do Estado de Santa Catarina. No segundo bloco, nós vamos conversar com Miguel Vieira. Ele é professor de um cursinho aqui e vai nos contar se é fácil ou difícil facilitar a vida de quem vai fazer o vestibular. No segundo bloco, já voltamos. Gente boa, estamos de volta pela sua TVA com o programa Espaço Cidadão. É fácil passar no vestibular? No primeiro bloco, nós entrevistamos o Gustavo Ferraza, que foi primeiro lugar na Federal, primeiro lugar em Medicina. Eu vou conversar agora com o professor Miguel Vieira, que inclusive deu aula para o Gustavo também. Primeiro, obrigado por atender o nosso convite. Nossa, sou eu que agradeço. Sou professor de inglês? Exato. Isso é bom. Isso me lembra uma história fantástica que eu lhe contei, inclusive. E deu no que deu. Mas, professor, o vestibular, para ter sucesso para o aluno, começa dentro de casa e, por via de consequência, como caminho indireto, o cursinho? Sem dúvida nenhuma.
a família, fazendo o papel do psicológico ali, é de extrema importância. E o cursinho fazendo a orientação desse candidato, ajudando ele pela experiência de banca que o candidato vai precisar ter, a banca que eu digo, banca desses concursos. Ele vai ter essa orientação a partir do cursinho e essa experiência que o professor do cursinho passa é extremamente importante. Normalmente, ao fazer o cursinho, quase todos eles já escolheram a área ou ainda não? Ou no final do cursinho, dá o estalo, eu quero isso. A grande maioria já, mas por incrível que pareça... Tem gente que começa pensando em A e termina? Exatamente. Com medo, muitas vezes com medo da dificuldade que é o curso que ele deseja, como foi o caso do Gustavo, que mostrou pra gente, contou pra gente aqui que foi uma situação muito difícil e muitos deles não têm essa coragem de tomar essa decisão. Poxa, eu vou fazer uma medicina. Fica na dúvida? Fica na dúvida e aí acaba no final ou escolhendo, ou voltando atrás, ou criando coragem, né? Professor Miguel, o senhor é professor de cursinho há quanto tempo? Deixa eu ver, eu estou com 22 anos, eu dou... Não, já faz aí quase 20 anos. Tá. Uma coisa curiosa que aconteceu ao longo de uma aula sua, uma aula de inglês para esse pessoal e tal, que lhe deixou assim bastante entusiasmado em continuar nessa área. Alunos que chegam para mim e dizem assim, ó, eu vou escolher inglês porque eu tenho simpatia por inglês, mas eu não sei nada, porque você pode escolher outras línguas, né? Claro. E aí eu realmente senti aquela responsabilidade, mas você me ajuda? E aí eu falo, não, vamos embora, vamos lá. E às vezes eu confesso que às vezes dá aquele gelo na barriga, né? Mas quando você vê o aluno empolgado, querendo aprender e aquilo te passa uma energia e você, não, então vamos embora mesmo, tal, e você vai. Se você tiver que ensinar para ele palavra por palavra, e fica fácil quando o aluno ele mostra para você que ele quer de verdade, né? Então, sem dúvida que esses momentos, não foi só uma vez, foram algumas vezes, ele estimula a gente bastante. A gente já falou da necessidade do apoio da família e tudo. Agora, o aluno tem que abdicar na hora do cursinho, já pensando no vestibular, ele tem que mudar as suas 24 horas? Sem dúvida nenhuma que ele precisa manter algum tipo de disciplina, especialmente com horário, né? Uma coisa importante é manter a fisiologia 100%, né? Com alimentação, dormir bem e tudo. O apoio da família, mas ele não pode levar, sem dúvida nenhuma, principalmente dependendo dos cursos, ele não pode levar uma vida de festas, vou à festa, todo final de semana estou indo de festa. E se ele radicaliza para o outro lado? Esquece festa, esquece namorada e tudo isso. Não é um comportamento correto não, também. De jeito nenhum. Nem 8 nem 80. Nem 8 nem 80. Ele tem que achar o equilíbrio ali, contar com o apoio da família, do namorado, da namorada, de todo mundo saber, mas sem dúvida nenhuma que não vai poder se entregar a bagunças, né, vamos dizer assim. Professor Miguel, nós temos 5 perguntas que passam a ser formuladas a partir de agora e eu queria que o senhor acompanhasse e respondesse, por favor. Vamos lá. Na hora de tentar o vestibular, é melhor tentar porque tu gosta ou porque dá dinheiro? Isso é uma pergunta... É uma pergunta... A sociedade é muito cruel nesse sentido aí, né? Às vezes o adolescente, principalmente o candidato quando ele é adolescente, ele pode deixar se levar por isso, mas tem que ser pelo que você gosta. Senão não há dinheiro que te compre a felicidade, né? Então tem que ser, você tem que prestar vestibular para aquilo que você gosta, como foi o caso do Gustavo, tem que correr atrás do seu sonho, porque correr atrás do sonho já é o sonho em si, né? Então, respondendo... Porque ele não mudou no primeiro, ele já mudou no terceiro semestre já, né? Exatamente, voltou, Bom, vamos a uma outra pergunta para o professor Miguel aqui a respeito do que ele pode ajudar com relação ao cursinho. Eu queria saber qual é a carga horária que um aluno precisa para passar no vestibular. Bom, também eu acho que cada aluno é um aluno e cada interesse tem um interesse, né? Não há... Mas a gente pensa aí num mínimo de... para um ano de estudo, num curso de medicina, aí, no mínimo de umas 8 horas por dia, né? Contando com o estudo no cursinho, mais um momento de dúvida, tirar dúvidas e exercitar o que aprendeu durante a manhã à tarde. Então, no mínimo, aí umas 8, 9 horas por dia vai te dar um gás diferente, sem dúvida nenhuma. Agora, professor, o senhor falou em 8, para praticamente 1/3 do dia. Como é que ele deve administrar isso só nesse período e os outros 2 períodos? Ele deve fazer aquilo que ele gosta de fazer também? Tem mais 8 para dormir, só sobraram 8.
Vai ter que arrumar um espacinho para ter aquele momento para relaxar, né? É claro que a gente tem que ver... O lazer não pode ser abdicado. O lazer não pode ser abdicado de jeito nenhum, mas ao mesmo tempo, ele não vai ter o mesmo espaço, de repente, quando ele estava lá na 8ª série, no 9º ano, né? Eu chamo de 9º ano hoje, onde ele de manhã fazia ali o dever à tarde e tinha aquele tempo para jogar bola à vontade, né? Tinha que é bem mais fácil naquela época. Já né? foi assim, né? Já foi assim, né? Inclusive, estudar vestibular não era tão difícil antes. Vamos à terceira pergunta, então, professor Miguel. Fazer um teste vocacional realmente ajuda para quem ainda tem dúvida? Ajuda. Se você tem essa pergunta na sua cabeça, o que eu vou fazer, nada melhor do que você procurar profissionais que tenham experiência, que sejam gabaritados em ajudar pessoas que estão nessa dúvida, né? Encontrar ali mais ou menos, porque isso é um problema, porque muitas vezes você tem ali 17 anos, é difícil você saber o que você quer exatamente da vida, né? Imagina, 17 anos a gente é criança, muito criança ainda, né? Mas como o nosso sistema ele te força, ele te obriga a você a tomar meio que uma decisão ali, então é interessante sim procurar, se você tem essa dúvida, procurar profissionais, psicólogos aí para te ajudar. Bom, nós vamos a mais uma pergunta, a quarta para o professor Miguel. Como é que eu posso ter certeza que eu fiz a escolha certa para o meu curso? Eu achei uma pergunta interessante, né? Como é que eu tenho... Não é isso? Bom, infelizmente, a gente vai descobrir isso daí depois que você passou no vestibular. Passou, começou a frequentar o curso, tal, vivenciou, de repente vivenciou 3 semestres como o Gustavo, e aí pode descobrir realmente, eu estou no lugar fazendo uma coisa que eu amo, ou eu não quero fazer isso. E aí, ainda bem que sempre sempre haverá tempo de desligar esse sonho e começar a criar, a montar, a sonhar outro sonho, né? E aí, às vezes, tem que voltar para o cursinho mesmo, como o próprio Gustavo fez. Professor Miguel, o senhor com a experiência de mais de 20 anos de cursinho e tal, é muito comum o aluno desabafar com o senhor e dizer o seguinte, eu estou fazendo isso aí porque é o pai e a mãe que querem. Isso é comum? É comum, principalmente no 3º ano. Quando o aluno está no cursinho, ele está um pouco mais amadurecido, é menos comum. Mas no 3º ano tem bastante, assim, aluno que quer fazer música, que quer fazer artes, educação física. Às vezes o pai tem aquele sonho, né? Ele se projeta no filho dele e, poxa, quer que o filho dele seja o que ele não foi ou o que ele é, que é às vezes um médico, um engenheiro e tal. E simplesmente a criança, o adolescente, ele não deseja aquilo, né? Então, para não entrar em conflito com a família, porque muitas vezes o pai é uma figura que esse adolescente admira, acaba gerando esse conflito. Eu já ouvi isso, sim, algumas vezes. Existe uma dica primordial para você entrar num cursinho e que objetivos você colocar à sua frente para alcançá-los? Eu brinco com os alunos muitas vezes, né? Eu chego para eles e falo, vamos supor, se eu tenho um aluno que eu sei que ele vai fazer medicina, então, você quer medicina, né? Então, essa manhã, você já se imaginou de jaleco? Já colocou o seu jaleco, já pensou por jaleco e tal? Aí você acaba brincando com esse sonho, né? Fazendo uma materialização ali do seu sonho e aí, então beleza, você quer isso, não quer? Então vamos tentar resolver essa questão aqui junto, que de repente é uma questão um pouco mais difícil, tal, que exige um pouco mais de paciência, mas aí fica pouco para o aluno, né? Ele pensa, nossa, para realizar esse meu sonho aqui, pode vir qualquer problema que eu vou atrás. Estudante que só estuda uma vez por semana ou 2 vezes por semana, participa do cursinho assim, você nota quem que vai bem e quem que não vai bem? A gente nota sim. Só no olhar? Não, só no olhar é difícil, né? Eu já me enganei com isso, já tive a impressão que o aluno não estava prestando atenção, mas ele, na verdade, estava... Aquele que senta lá atrás. É difícil dizer. Tá? Mas uma coisa é verdade, quando você tem pessoas que a gente percebe que não traz o material, está bem desorganizado, dorme na aula porque está ali, foi dormir, mas não está ali. Está ali, mas não está ali e tal. Esse realmente, ele acaba fazendo parte do grupo que tem que fazer o cursinho no outro ano, no outro semestre de novo. O que você faz quando você percebe um negócio desse? Eu muitas vezes, quando possível, eu converso com o aluno. O que houve? O que está acontecendo? A aula está um pouco chata? O que você não está entendendo? Ou está muito fácil? Porque eu posso tentar te ajudar de outro jeito,
né? E às vezes dá resultado, às vezes nem tanto. Vai do aluno. Vai da pessoa. Miguel, vamos acompanhar a última pergunta do nosso programa de hoje. Eu queria saber, se eu quisesse fazer 2 cursos ao mesmo tempo, vale a pena? Bom, a moça é otimista, ao menos, né? 2 cursinhos ela está falando, né? 2 pré-vestibular, é isso? Dá para aplicar para os dois lados. Não sei se é 2 faculdades ou 2... 2 faculdades seria mais problemático. Vamos pensar em 2 cursinhos, né? Acho que ela está referindo a 2 cursinhos. Não deixou bem clara a posição dela. Se for 2 cursinhos, eu acho que pode ser complicado. Porque o cursinho, muitas vezes, ele trabalha, ele tem um grupo de professores que acredita numa metodologia, numa maneira de dar aula, numa maneira de entender a banca, né? E quando você faz 2, você pode até se confundir. Vai haver um conflito. Pode até haver conflito de... a informação provavelmente vai ser a mesma, mas o fato do caminho de que um professor deu e o outro professor deu outro caminho, isso pode confundir o candidato. Então eu sugiro um cursinho bem feito. Miguel, com a sua experiência, é normal a pressão dos pais, pai e mãe, em cima dele ou dela na hora do cursinho? Demais. Esse aí para mim é Você já escutou desabafos de aluno? Muito. É muito. E às vezes não é culpa do pai e da mãe, é sem querer que eles fazem isso. Porque muitos é na cara. Olha, eu estou te pagando isso aí, você vai ter que dar um jeito de passar. Eu estou pagando, quer dizer, essa expressão infelizmente é usada. Isso, acontece bastante. Mas às vezes é até sem querer. É até o aluno senta para almoçar e o pai olha para o filho do tipo, né? Como é que foi lá hoje, no cursinho? Aprendeu bastante coisa? Você está conseguindo? Como é que foi no simulado? E a própria ansiedade que o pai passa acaba, né? E não é só o pai. O cara vai ter um problema de estômago na hora, né? O sistema do vestibular, a gente tem que entender, eu entendo que ele é um pouco cruel. Né? Ele te chama quando você não consegue atingir o seu... Te chama e exige. Ele exige muito. E quando você não consegue atingir aquele objetivo, também é muito complicado. A sociedade inteira, ela te olha meio tipo, e aí, o que você está fazendo? Como é que foi lá no vestibular? Pô, não passei. Eu já desconfiava. Aí é um pessoal, entusiasmo, sem né? querer, mas é sem querer. Acabou que o sistema acaba fazendo isso com as pessoas, né? Mas essa pressão, ela existe e ela é cruel. Professor Miguel, muito obrigado pela aula. Não, sou eu quem agradece a excelente entrevista. Eu fico muito honrado de ter uma entrevista com o senhor. Eu entrevistei o senhor ali atrás, né? Agora há pouco. E para mim fez o meu ano. Muito obrigado. Eu entrevistei no programa de hoje, no caso agora foi o professor Miguel Vieira, ele é professor de um cursinho há mais de 20 anos, aqui em Florianópolis. E anteriormente o Gustavo, que foi o primeiro no vestibular deste ano da Universidade Federal, primeiro lugar na geral, primeiro lugar em medicina. É fácil passar no vestibular? Bom, faça você as contas, faça você o seu estudo e pense, o importante é o apoio da família. O Espaço Cidadão volta na semana que vem com outro tema. Até lá!